estamos vivendo um momento de crise. E muitas pessoas estão em pânico. Estão sem percepção alguma da vida. E eu convido você a, neste momento, entender que a palavra do Senhor está recheada de exemplos que demonstram que é em momentos de crise que nós crescemos. Em momentos de escassez, é onde há dificuldades que nós prosperamos. A palavra nos diz, lá em Gênesis 41, versículo 38, que certa vez um homem chamado José estava diante de Faraó. E Faraó olhou para o José e disse: será que porventura podemos achar um homem igual a ele para governar o Egito? Neste homem, sobre este homem, tem o Espírito de Deus. É bem verdade que muitas pessoas estão enxergando essa crise como algo terminal, como algo que vai levar muitas pessoas à falência. Realmente, muitas pessoas que estão adentrando essa crise estão tendo problemas de saúde. Alguns pensam que vão morrer, alguns pensam que vão falir as suas empresas, outros pensam que vão perder os seus empregos. Então, na verdade, nós estamos cercados de um caos. Mas se olharmos para a trajetória de muitos homens da Bíblia, e até o povo de Deus propriamente dito, nós podemos perceber que é no momento de crise que o povo cresce, é no momento de crise que Deus honra o seu povo. E eu creio que a igreja, aqueles que são tementes ao Senhor, aqueles que seguem a Jesus Cristo, sairá mais forte desta crise. Porque aquilo que não nos destrói, e essa crise não tem poder para destruir a tua vida, destruir a tua família. O que não nos destrói, fortalece. Então você não vai sair a mesma pessoa dessa situação que nós estamos enfrentando e ainda iremos enfrentar. Podemos ter a plena convicção que não importa o que aconteça, sabemos que Deus está no controle de toda e qualquer situação que venha ocorrer. E sabemos que a história de José começa quando ele enfrenta a crise dentro da sua própria casa. Existem muitas crises que assolam a nossa vida. A primeira crise, a primeira tempestade que assola a vida do José, o filho do Jacó, é dentro da sua casa. É quando seus irmãos se voltam contra ele. Entenda que aonde ele esperava ter abrigo, aonde ele esperava ter uma mão estendida para ajudá-lo, para cuidar dele, para proteger, foi aonde ele encontrou desprezo. E diante do que nós estamos enfrentando, muitas pessoas encontrarão um desprezo, porque alguns procurarão os seus familiares, os seus amigos, e os seus amigos, os seus familiares irá virar as costas e dizer: olha, eu não tenho nada a ver com o teu sofrimento não. Eu não quero saber o que é que você está passando não. A questão aí é sua, resolva, cada um com o seu problema. Em determinado momento, os irmãos de José se voltaram contra ele a ponto de o conduzir à sua segunda crise, pelo que a Bíblia descreve. Venderam José. Imagine você ser vendido pelos seus irmãos. Foi o que aquele jovem rapaz enfrentou. Depois de ser vendido, ele foi para a casa do Potifar. Mas é interessante que José, mesmo em meio a um alto índice de rejeição dentro da sua própria casa, mas ele se destacava entre eles. O seu pai se agradava da sua conduta. Ele chamou a atenção até do próprio Deus, que Deus se revelou a ele e disse que ele governaria sobre os seus irmãos e também sobre o seu pai, sobre a sua família. Então imagine que Deus já cuida do José e já revela a ele o que iria acontecer lá na frente. Então eu quero que você entenda que em cada crise que você enfrentará em sua vida, haverá a possibilidade de um crescimento. Haverá a possibilidade de você conhecer mais a Deus. Eu tenho a plena convicção que você pode enfrentar esta crise decepcionado,
deixando o seu coração azedar, ou você pode enfrentar este momento que estamos passando, tão somente buscando ao Senhor, tendo uma vida devocional com Ele. José, ele vai para a casa do Potifar, e assim como ele se destacou na casa do seu pai, ele se destaca também na casa do Potifar, como escravo. Sabe o que é que me chama a atenção, meu irmão? É que José, como escravo, ele agiu de uma maneira tão adequada, que agradou, tão honrosa, que agradou o Potifar, e o Potifar colocou ele para governar a sua casa. Mas sabe, quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, e então acontece algo e começa a dar tudo errado, e você pensa que é o fim, e talvez você esteja pensando nisso agora enquanto eu estou ministrando essa mensagem ao teu coração. Sabe, talvez você diga, por que essa crise está vindo justamente agora, quando tudo estava dando certo, quando as coisas estavam encaixando? A mulher de Potifar olhou para José. Então, sabe, talvez você esteja pensando que é o fim, mas eu digo para você, é só o início de uma nova etapa. Na vida, na tua caminhada, você enfrentará inúmeras crises. Inúmeras tempestades irão assolar a tua pequena embarcação. Mas saiba de algo que é muito importante para você enfrentar este momento de cabeça erguida. Quando José é levado para a prisão, José também enfrenta uma crise. Imagine um jovem que outrora era um destaque, honrado dentro da casa do seu pai. Era o filho que agradava o seu pai, era o filho que era honesto, era o filho que ali estava cuidando dos seus irmãos. Era o mesmo menino que, quando foi levado para a casa do Potifar, também foi um escravo honrado. Mas agora parece que o mundo está desabando na cabeça do José. E a minha pergunta, será que porventura você não está achando que o mundo está desabando sobre você? Talvez você esteja olhando para essa situação que está acontecendo e você diga, justamente agora, justamente comigo, por que isso está acontecendo? É para você crescer. Porque quem é de Deus, quem segue a Jesus Cristo, cresce em meio à crise. Não se choque, não entre em pânico por esta situação que estamos enfrentando, pois você irá crescer. Você irá crescer em meio a este caos, em meio a esta situação que estamos vivenciando. A Bíblia diz que mesmo na prisão, José recebe a chave. Olha que coisa extraordinária. Aonde ele chega, ele governa. Aonde ele chega, ele se sobressai. Eu quero dizer para você, meu amigo, que está acompanhando esta transmissão, que Deus vai te honrar, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te levantar em meio a essa turbulência. Enquanto muitos estão falindo, enquanto muitos estão perdendo o seu emprego, enquanto muitos passarão necessidade, Deus estará te dando estratégia, Deus estará te dando sabedoria para você ser um gerenciador desta crise. Sabe? Para você saber como agir. José sabia como agir na casa do seu pai, sabia como agir na casa do Potifar e também sabia como agir na prisão. Tanto é que ele começa a governar a prisão. Imagina, ele está preso, mas ele governa a prisão. E uma crise muito difícil, irmão. É a crise que você pode sair, é a crise que você pode fugir, mas você não foge, porque você sabe que mesmo estando naquela situação, mas está debaixo da mão de Deus. Você vê que José se tornou governante na casa do Potifar, ele tinha liberdade de ir ao mercado, ele começou a ser um homem da confiança do Potifar. Ele poderia ter fugido, voltado para a casa do seu pai, mas ele não voltou. Quando ele se torna governador, quando ele se torna governante da prisão, ele também poderia ter voltado para a casa do seu pai, ter fugido. Ele tinha a chave, né? Ele poderia abrir e sair, mas não, ele não foge. A pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, você vai fugir da crise? Você vai se esconder? Algumas pessoas irão colocar a corda no pescoço e tirarão a sua própria vida. Outras pessoas irão dar um tiro da sua cabeça. Outras pessoas irão pular de ponte. Sabe, a verdade é que o caos gera isso. Algumas pessoas entram em pânico. E talvez você esteja entrando em pânico também. Talvez você esteja depressivo, ansioso, angustiado. E isso não provém de Deus. Eu quero dizer para você, não fuja da crise. Enfrente a crise. Enfrente a crise, porque a crise vai fazer você crescer. A crise vai te dar experiência para que você, quando chegar ao posto, ao lugar que Deus preparou para você,
Você vai saber como agir, como se comportar. Você vê que na prisão José poderia estar amargurado, mas não, ele não está amargurado. A Bíblia diz que quando o padeiro, quando o copeiro estão ali na prisão, ele vai, cuida do copeiro, cuida do padeiro. Ele interpreta os sonhos daqueles homens. Imagine, na prisão, interpretando sonhos. Na prisão, ainda tendo intimidade com Deus. Na prisão, ainda adorando a Deus. Sabe, em meio a essa crise, adora. Você é um adorador. Sabe, busque ao Senhor, engrandeça o nome dEle. Você vai superar, nós iremos superar juntos. Nós iremos crescer em meio a essa crise. Esse é um tempo de preparo. Até um dia enfrentarmos, um dia superarmos essa situação, então viveremos dias extraordinários. Eu comecei este ano fazendo uma postagem. Este será o melhor ano de nossas vidas. Você sabe por quê? Porque eu creio nisso. Eu creio que Deus ainda irá conceder muitos momentos de alegria a você, a mim, a todos que vivem na face dessa terra, a todos aqueles que se voltarem a Ele, a todos aqueles que estiverem retamente diante dEle, caminhando em sua presença. Porque eu tenho a plena convicção que se porventura não for o melhor ano aqui nessa terra, mas será o melhor ano com Deus. Será o melhor ano nos céus, porque nós estamos aí vivendo o princípio das dores. Nós estamos aí vivendo um sofrimento, um caos, que nos cerca, uma crise que nos assola, mas sabemos que Deus está no controle de tudo. Você vê que Deus incomoda o faraó e ele tem um sonho. Sonho este que é uma revelação do que vai acontecer. E então faraó, ele começa a chamar os seus sábios para interpretar o seu sonho. Imagine, chama aí o feiticeiro, resolve não. Chama aí os sábios, os magos do meu reino. Não, mas ninguém sabe interpretar, ninguém sabe dizer o que significa. Mas então o copeiro lembra, E Deus vai fazer alguém lembrar de você. Alguém vai lembrar de você. Você não está esquecido por Deus, não. Pode ter certeza que haverá uma mão para te ajudar. A Bíblia nos diz que o copeiro lembra de José e diz: olha, ele interpretou o meu sonho. Ele vai interpretar o seu sonho também. E então o faraó manda trazer José. José interpreta o sonho de faraó e diz o que faraó tem que fazer. Olha só, enquanto muitas pessoas estavam apavoradas quando José disse a faraó que viria 7 anos de fome, de seca. Imagina, o governo está dizendo que haverá alguns meses de recessão, alguns meses de crise. José falou para faraó que haveria 7 anos de crise. Imagine só. Ele diz assim: olha, se você agir da maneira que eu estou dizendo, você vai superar essa crise, vai dar tudo certo. Então faraó olha para o José e diz: você é a solução de Deus para resolver essa crise. Ei, querido, eu olho para você nesta noite e profetizo sobre a tua vida. Você é a solução de Deus para resolver a crise na tua vida e na vida de muitas outras pessoas. A Bíblia nos diz que muitas pessoas não morreram durante aqueles 7 anos de fome, de escassez, porque José conseguiu gerenciar adequadamente os mantimentos. Os celeiros estavam abarrotados. O Egito prosperou em meio à crise, alimentou a multidões. José enriqueceu o Egito. Então eu quero dizer para você, meu amigo, é em tempos de crise que Deus honra os seus. Porque, eu quero dizer para você tão somente, crescer quando o vento é favorável, crescer quando tudo está dando certo, quando a economia está de vento em popa, quando não tem coronavírus, quando não tem problema algum, é fácil. Eu quero ver crescer quando tem problemas como o coronavírus bater na porta. Eu quero ver crescer. E eu não estou falando só questão materialmente, eu quero falar para você questões espirituais, sabe? Tantas coisas que precisamos crescer, precisamos andar, caminhar e percorrer uma estrada muito longa, muito ampla. Crescer contra o vento, crescer contra as probabilidades. Aí sim é algo difícil. E foi o que aconteceu com José. Num tempo em que as pessoas passavam fome, a Bíblia nos diz, aleluia, que José alimentou os egípcios. E com isso também José
alimentou os seus irmãos. José alimentou o seu pai, os criados do seu pai. Ei, eu quero dizer para você, você está preocupado que talvez não tenha para você, mas você será fonte de bênção para a tua família. Você irá alimentar muitos, você vai estender a mão para muita gente. Deus vai te dar sabedoria e nessa crise você vai prosperar. Nessa crise você vai ser abençoado. A Bíblia nos diz que José, gerenciando aquela crise, ele prosperou. José, gerenciando aquela crise, ele foi honrado. Não só contemplamos a vida do José como um gerenciador de crise, não. Olhe para Abraão, um homem que saiu da sua casa e foi morar no deserto e enriqueceu no deserto. Entenda, meu irmão, que nós não precisamos das condições favoráveis, da economia de vento e popa. Nós não precisamos não ter problema algum para crescermos, não. Cresceremos, nós iremos andar, seguiremos os projetos de Deus na nossa vida, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às adversidades. Eu chamo a sua atenção para isso nesta noite. Então para de preocupação, sabe? Deus escolheu José para ser honrado no Egito. Mas olha o processo, sabe? Muitas pessoas estão sendo preparadas, sabe? Talvez você está sendo preparado e muitas coisas ainda irão acontecer que vai forjar o teu caráter. Você não vai ser mais o mesmo. Eu sei que o que muitos dizem é que haverá uma grande crise que irá assolar a humanidade. Bilhões de pessoas, sabe, passarão por necessidade. Diz que o coronavírus é apenas o princípio do que ainda está por vir. É apenas a ponta do iceberg. Dizem que realmente vem algo que pode causar muitos danos, muita morte. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, meu amigo, não se desespere, não entre em pânico. Porque a Bíblia nos diz que quando havia uma crise no governo do rei Dario, uma crise de pessoas corruptas, uma crise moral, a Bíblia diz que Daniel se destacou pela sua honestidade. Quando houve a crise, anos depois que José governou o Egito, quando houve a crise que o próprio Deus causou, lembra que Deus mandou pragas para devastar o Egito. E a Bíblia diz que o povo foi protegido. Quando o anjo da morte passou, o Senhor disse a eles: ei, pinte os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Ei, você está preocupado por quê, hein? Você está preocupado com o quê? Ei, mal nenhum vai chegar à tua tenda. Você está angustiado por quê? Está em pânico por quê? Será que a tua porta não está pintada com o sangue do cordeiro? Será que a tua vida não está encharcada com o sangue do cordeiro? Não se perturbe, não se angustie, porque Deus é contigo. Sabe, muitas pessoas irão desfalecer, muitas pessoas vão desistir, muitas pessoas realmente vão sofrer grandes percas. Mas eu vim dizer aqui, nesta noite maravilhosa que Deus nos concede, você irá prosperar. Enquanto muitos irão empobrecer, Deus vai te enriquecer. Enquanto muitos estarão depressivos, angustiados, ei, eu vim dizer para você nesta noite, que tão somente você estará alegre, satisfeito, feliz. Quem cuida de você é quem? É o homem ou é Deus? Tem pessoas que estão apavoradas e estão dizendo: mas vai faltar o pão na mesa. Eu não vou ter o que comer na minha mesa. Meu irmão, você lembra o que é que diz lá em Mateus 6? Se você busca primeiramente o reino de Deus, as demais coisas Deus acrescenta na tua vida. Lá em Mateus, no capítulo 6, fala que Deus cuida dos passarinhos. Você já viu algum passarinho trabalhando? Mas Deus todo dia alimenta eles. Então por que você está em pânico? Por que você está desesperado? Deus vai alimentar você, vai alimentar a sua família. Há muitas pessoas que estão preocupadas com coisas tão banais. E talvez você seja uma destas pessoas, mas eu convido você, meu amigo, a neste momento refletir ao que acabei de mencionar nesta noite. Tenha cuidado para você não dar um valor que não tem para esta crise. Não viver assombrado, atemorizado. Tem pessoas que mal estão conseguindo dormir à noite. Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou honrar meus compromissos? É preocupante muitas vezes. Muitas vezes a gente fica angustiado, fica ansioso, mas entrega ao Senhor. Lá em Filipenses, no capítulo 4, diz:
levai ao Senhor. Levai aos pés dele toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações. Sabe o que tem que ocupar a tua mente nessa crise, meu irmão? São os louvores. Lá em Filipenses diz, capítulo 4 de Filipenses, que tem que ocupar a tua mente é tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro. Não se preocupa com essa crise, porque Deus está no controle. As pragas assolarão ao mundo, mas tenha plena convicção, Deus sempre vai cuidar do seu povo. Deus cuidou de José no Egito. Deus cuidou de Daniel na Babilônia. Lembra que Abraão também enfrentou uma crise, né? Quando ele começou a enfrentar um momento de escassez, ele desceu para o Egito. E Deus abençoou Abraão também no Egito. O Isaac também desceu para o Egito. Deus abençoou o Isaac no Egito. Entenda que o que nós estamos enfrentando hoje não é nenhuma novidade para o nosso Deus. Ele é um especialista de criar aonde não existe. Ele é um especialista. Então não se preocupe, não se angustie. A palavra de Deus para o teu coração nesta noite é que Ele quer te ver sorrindo. Aproveite esse tempo de quarentena, esse tempo que você está em casa. Sabe, quem sabe antes você não se dedicava muito em buscar ao Senhor, mas agora você não tem desculpa, né? Agora você está em casa, não sei até quando, mas aproveite, busque ao Senhor, sabe? Cresça em meio a essa crise. Cresça, floresça, porque Deus é contigo, Deus não vai te desamparar. Sabe, você não tem com o que se preocupar. Se o teu amigo é aquele lá de cima, você não tem para que estar andando ansioso, preocupado, angustiado. Sabe, eu quero louvar com você. Vamos entoar um cântico aqui ao Senhor. Um cântico que fala muito aos nossos corações. E eu tenho plena convicção que é o que nós precisamos fazer neste momento. Precisamos ter a plena convicção que se porventura Deus prover na nossa vida, Ele é Deus. Se Ele não prover, Ele também continua sendo Deus. Mas que você não fique angustiado, sabe? As coisas não vão acontecer da maneira que você quer, do jeito que você quer, não. Vão acontecer da maneira que é melhor para você. Deus vai fazer o melhor na tua vida. Tem um hino que diz assim, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Será que você pode dizer isso? Será que você pode dizer, Senhor, eu vou te adorar. Vou te adorar em meio a essa tempestade, em meio a essa crise. Sabe quantas pessoas vão deixar o caminho? Vão dizer, mas Senhor, eu sou teu servo, estou passando por isso. José poderia ter se revoltado, mas ele não se revoltou. Ele sabia que Deus é Deus. E no final, tudo vai dar certo. No final, Deus vai mostrar porque tudo isso está acontecendo na tua vida, tudo isso está acontecendo nesse mundo. Amém? Fica com essa palavra aí para o teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor para que essa semente ela venha brotar em teu coração. Semente esta de esperança. Esperança que esta crise não vai te destruir. Essa crise vai fazer você crescer. Você vai crescer em meio a essa crise. Você não vai ser o mesmo. Depois que essa tempestade passar, depois que as coisas se resolverem, depois que tudo estiver estável, você vai perceber que havia um propósito. Você não vai ser o mesmo homem, você não vai ser a mesma mulher. Amém? Vamos orar? Pai, eu peço ao Senhor que aplique essa palavra nos corações. Que o Senhor plante essa semente de esperança e faça florescer, Pai. Faça essa semente germinar e gerar muitos frutos. Para que os teus servos não entrem em pânico, não fiquem depressivos, ansiosos, inquietos, Pai. Mas que eles possam perceber que o Senhor tem os seus caminhos na tormenta, o Senhor tem os seus caminhos em meio à crise. É assim que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ei, olha só. Moisés estava diante do Mar Vermelho. O povo estava ali com ele, tinha acabado de sair do Egito. Atrás do povo estava Faraó, com seus cavalos, né? As suas carruagens, com seus soldados fortemente armados.
Imagina, o povo pensou, é meu fim, como muitos estão pensando agora. Mas era não. Deus disse a Moisés, toca nas águas. Ei, entenda. Deus vai abrir um caminho no meio deste mar e você vai passar a pés enxuto. Deus vai te dar a vitória. Você ainda vai ter muito testemunho para contar e dizer, Deus foi comigo em meio a essa crise e eu cresci. Cresci economicamente, cresci espiritualmente, sabe? A tua família jamais será a mesma. Quantas pessoas não se dedicavam à sua família já fazia algum tempo, não cuidavam dos seus filhos, né? Não tinham um bom relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, e agora essa crise está permitindo que você se dedique mais ao que verdadeiramente importa. Então você vai crescer como um homem, você vai crescer como uma mulher, vai se tornar uma mulher melhor, um homem melhor, um filho melhor, vai se tornar um cristão melhor, sabe? Em todos os aspectos você vai crescer, você vai florescer, porque Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. O propósito é cresça em meio à crise. A Bíblia diz que quando o povo estava no Egito, enquanto mais o faraó oprimia, o faraó perseguia, o povo crescia. O medo do faraó é porque o povo crescia. Ei, o povo de Deus. Ei, o povo de Deus sempre cresce em meio à adversidade. Lembra da igreja quando começou a ser perseguida? Era um pequeno número. Mas a Bíblia diz que quanto mais se perseguia, mais eles se espalhavam. E aonde chegava um cristão, o evangelho era pregado. E aí então crescia a igreja. Aumentava o número de pessoas seguindo a Jesus. Então na perseguição a igreja cresceu. Sabe qual foi os melhores anos da igreja? Foi o ano em que muitas pessoas, foram os anos que muitas pessoas foram decapitadas. Foi o ano que muitas pessoas foram crucificadas. Em tempos de crise, a igreja cresceu, a igreja floresceu. Muitas pessoas estão dizendo para mim, será que as igrejas vão passar muito tempo com as portas fechadas? Não, elas vão crescer em meio à crise. Sabe, muitas coisas que alguns estão pensando não vai acontecer, porque Deus vai fazer o seu povo crescer em meio a este caos. Amém? Deus continue te abençoando, porque abençoado você já é, você não está sozinho, não entre em pânico, porque Deus está contigo. Amém?